Um momento de reviravolta agita o cenário político brasileiro. Amanda Klein, uma apoiadora ferrenha de Lula, não perdoa a esquerda após uma infeliz fala do presidente. Em um ato corajoso, Amanda Klein não hesita em chamar Lula de perverso e ignorante. Este episódio surpreendente sugere uma mudança de maré, onde até mesmo os mais dedicados apoiadores de Lula começam a questionar suas convicções. Se Amanda Klein, uma figura emblemática do apoio à esquerda, é capaz de tomar essa posição, podemos apenas imaginar o impacto que suas palavras terão sobre outros seguidores de Lula. Antes de adentrarmos neste assunto, peço a sua ajuda através do seu gostei e também compartilhando este vídeo. Sei que você é patriota, assim como eu. Então, nos ajude dessa forma, pois juntos somos mais fortes. Admissível qualquer comparação com o que acontece em Gaza, em que pese todos os absurdos, as atrocidades, a matança. Você pode até falar em limpeza étnica, você pode falar em crimes de guerra cometidas pelo governo Netanyahu, com subtons de genocídio. Agora, comparar o que acontece em Gaza, que foi uma reação a um ataque terrorista do Hamas, que deixou mais de 1.000 judeus mortos, sequestrou outros 200, entre eles mulheres e crianças, ao que aconteceu no Holocausto, na Alemanha nazista, que sem nenhuma provocação, 6 milhões de judeus foram mortos em escala industrial, de forma coordenada e deliberada, em campos de concentração, campos de extermínio, perseguidos em toda a Europa, onde houvesse nazismo, havia a intenção deliberada de destruir um povo, sua memória, sua etnia, sua dignidade, em roubar suas posses, seus pertences. Simplesmente não há base de comparação, e é sim uma forma de atenuar o que aconteceu no Holocausto, quando você compara Gaza ao Holocausto, e é sim uma forma de antissemitismo. Sobretudo, Lula foi infeliz nessa declaração porque ele respondia uma pergunta durante uma coletiva de imprensa, ele não estava lendo o discurso. Aliás, a pergunta até era sobre outro assunto, mas como dizia a respeito, resvalava nesse tema de Israel, aí ele começa a comentar, para um pouco, pensa e fala como aconteceu com Hitler durante o Holocausto. Quer dizer, é de uma perversidade imensa, mas talvez seja mais de uma ignorância histórica e pior, sabe, o Colombo? Primeiro que não é verdade que a gente não há momentos na história recentes que podem se igualar ou até serem mais graves do que o que acontece em Gaza, e a gente não precisa chegar ao Holocausto, a gente pode falar no genocídio armênio, em Ruanda, no Congo, o que acontece hoje na Rússia. E na mesma entrevista coletiva, como você lembrou, ele é perguntado sobre Alexei Navalny, que é o principal opositor de Putin, morreu na cadeia, ele estava na Sibéria, que já pode ser considerado um campo de concentração submetido a temperaturas extremas, no inverno, menos 40 graus Celsius, isso por si só já é uma tortura imensa, física e psicológica, e ele não sabia dizer se Putin poderia ser responsabilizado pela morte de Navalny. Então, olha como a ideologia está presente no modo de raciocínio, de pensar do presidente Lula. Ele não critica nem condena Putin, mas ele é rápido o suficiente em criticar um governo de extrema-direita em Israel. Certos procedimentos foram criados no sistema acusatório justamente para impedir que o Estado use a sua força desproporcionalmente maior para perseguir opositores políticos ou pessoas que o Estado às vezes considera como sendo uma ameaça, ou simplesmente por não gostar da liderança, do engajamento, da capacidade que essas pessoas têm de arregimentar pessoas. Bom, durante toda a história, desde que esses procedimentos foram criados, sempre que um sistema acusatório aponta o dedo para alguém, essa pessoa que foi apontada tem o direito a saber qual é a acusação. Ela tem o direito a saber quais as evidências que o Estado tem contra ela, quais são as provas, quais são as delações, porque ela precisa para se defender, para poder explicar. Quando o Estado nega a possibilidade dessa pessoa ter acesso ao que ela está sendo acusada, então isso se chama estado de exceção. Porque a exceção é a raridade. O modus operandi, o método tradicional, o método certo é que o acusado tem direito a se defender. E para ter direito de se defender, você primeiramente tem que saber do que você está sendo acusado e quais são as peças fundamentais nessa acusação. Quais são as evidências. Só que o Brasil, a exceção hoje é quando o acusado tem acesso às evidências. A não ser que você seja corrupto, ladrão, de esquerda, aí você tem acesso sempre. Fora isso, qualquer outra pessoa que é acusada hoje pelo nosso sistema acusatório, pelo nosso STF,
Ela não tem acesso a saber o que foi que tem contra ela. Muitas vezes nem mesmo os advogados podem ter acesso. E agora se criou até mesmo uma nova regra, que advogados não podem conversar entre si. O advogado agora ele é visto como se fosse também um acusado, só no Brasil. Então a gente tem visto reiteradamente essas acusações, onde as pessoas são chamadas a depor para se explicar de algo que elas não sabem o que é. Fica difícil. Quantos conservadores, quantas pessoas de direita foram depor sem saber qual é a acusação sobre elas? Quantas pessoas estão presas hoje no Brasil, presos políticos, que não têm acesso ao qual é a acusação sobre eles? Jornalistas com mandado de prisão decretado, emitido, e a pessoa não sabe qual é a acusação contra ele. Pois bem, logo depois que começou a tomar proporções estratosféricas essa questão do 25 de março, a Gestapo do Alexandre de Moraes, que é aquela parcela da Polícia Federal que faz o que ele manda, intimou o Bolsonaro para depor na Polícia Federal sobre a questão do golpe, o tal golpe que nunca aconteceu. É a primeira vez que alguém tem que depor sobre um crime que não aconteceu, mas tudo bem. A sanha para prender Bolsonaro não é à toa que a maioria do Brasil vê que nós vivemos uma ditadura do judiciário. Pois bem, o que acontece? Bolsonaro foi convidado a depor e ele deu uma resposta. Bolsonaro diz ao STF que não vai depor a Polícia Federal sem ter acesso a provas. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi intimado pela Polícia Federal para depor em investigação sobre suposta tentativa de golpe de Estado. Após ser intimado pela Polícia Federal para depor em investigação sobre organização criminosa que atuou em uma suposta tentativa de Estado, o ex-presidente informou ao Supremo Tribunal Federal que opta por não prestar depoimento. Por meio de seus advogados, Bolsonaro disse ter intenção de colaborar com a investigação, mas que só conversará com a Polícia Federal quando tiver acesso integral a todas as mídias dos aparelhos celulares apreendidos em operações contra ele, né? Não tem. Vamos saber o que essas pessoas têm contra mim primeiro, para que eu possa explicar. O que ele está falando é que ele vai, mas que ele vai ficar em silêncio. Essa é a explicação. Ele não vai falar nada até que ele tenha acesso às provas. Existe uma conversa nos bastidores de Brasília, né, de que eles querem já decretar a prisão do Bolsonaro ali nessa oitiva. O objetivo é impedir que Bolsonaro compareça na Avenida Paulista 25 de março. O que eles não entendem é que prender Bolsonaro agora vai aumentar de forma exponencial a vontade do povo de comparecer na Avenida Paulista. Sem falar, e aí eu digo isso com a maior cautela, o medo que eu tenho que a prisão do Bolsonaro possa levar o Brasil a um caos. Pode ter certeza. Ao caos, paralisação total, bloqueio de rodovias, a gente não precisa disso. O Brasil não precisa disso nesse momento, mesmo porque esse povo que trabalhou tão fortemente para eleger o Lula, tudo isso vai pegar mal pro Lula.